Aí você descobre que a sua filha vem sendo estuprada por um gamer super amigo da família há meses e que aquele cara que trabalhava na SBT e que passava tanta confiança não passa de um predador sexual imundo. Pois é. 3 dias atrás, o gamer e streamer Raulzito foi preso na sua casa em Florianópolis pela acusação de estupro de vulnerável contra pelo menos 2 crianças. E isso tem a ver com o nosso tema de hoje, grooming sexual. Grooming sexual é a prática de aliciar crianças em tempos de rede social através da internet, utilizando de comunidades virtuais e jogos para se aproximar dessas crianças e adolescentes. Nesse caso, o tal do Raulzito fazia lives jogando Fortnite, que é um jogo que a molecada adora. E era através disso que ele selecionava as suas vítimas, ganhava a confiança delas, se valia de ser um funcionário do SBT e prometia testes e papéis em novelas no SBT. Mas é claro que isso não poderia acontecer de graça, né? Em troca disso, essas crianças que a princípio eram seduzidas, enganadas e abusadas através da internet, também passaram a ser abusadas ao vivo. Para vocês terem ideia, uma das vítimas disse que não conseguia nem dizer quantas vezes foi, de tantas vezes que ela foi estuprada. E fica de alerta para os pais que acham que a criança ou adolescente estar em casa faz com que ele esteja mais seguro. Principalmente se forem pais com pouca familiaridade com a internet, portanto totalmente inocentes quanto aos perigos que estão o tempo todo cercando crianças e adolescentes. Eu, Juliana, há 17 anos, fui vítima de extorsão sexual através da internet. Literalmente quase me matei por causa disso. E não tive coragem de contar para os meus pais, porque tinha muito medo da reação deles, óbvio. E esse é um ponto importante. Pais, vocês têm que conversar com os filhos de vocês e eles têm que saber que caso eles estejam numa enrascada desse tipo, eles podem e devem contar para vocês, sem medo de serem punidos, porque o medo, a vergonha e a culpa que eles estão carregando já é esmagador o suficiente. Se você, que é pai, que é mãe, não fizer o contrapeso disso, você está correndo risco de qualquer dia desses encontrar o seu filho morto dentro do quarto, porque ele não aguentou a pressão, não podia te pedir ajuda e a única saída foi a morte. Supervisionem a atividade online dos filhos de vocês. Hoje dá para trocar fotos e mensagens durante os jogos. E através desse canal, muitos predadores sexuais como esse cara agem. E se você tem um filho pequeno e está começando a jogar na internet, tenha uma conversa franca e clara com ele, falando sobre que tipo de material não pode ser compartilhado, por que ele não pode passar o nome dele completo para ninguém, que tipo de conversa ele tem que ficar atento e correr contar para vocês, que tipo de convite ele não deve aceitar e o que ele deve dizer quando perguntarem para ele o que é que os pais dele fazem. E aqui eu vou deixar a minha dica. Meu filho joga online e se perguntam para ele o que é que os pais dele fazem, ele está calejado de saber que a resposta é: a minha mãe trabalha com abuso sexual infantil. E isso também é prevenção contra abuso, porque se for uma pessoa se passando por uma criança com segundas, terceiras e quartas intenções, vai pensar 2 vezes antes de aliciar uma criança que provavelmente tem muito mais conhecimento do que outras sobre como agem os abusadores e vai correr me contar. Porque não dá pra gente se iludir achando que vai criar os filhos numa bolha, que eles não vão ter acesso a pessoas que nós não conhecemos, que impedir eles de jogarem vai fazer com que eles não joguem, porque eles vão, escondidos, mas vão. Então é muito mais inteligente e eficiente a gente instruir as crianças e os adolescentes sobre os perigos da internet, se inteirar sobre isso, estudar esse assunto, do que tapar o sol com a peneira e achar que isso serve para alguma coisa, porque isso não serve. Bem pelo contrário, isso expõe crianças e adolescentes a ainda mais risco, porque eles vão fazer escondido e quando eles se verem em alguma situação desse tipo, não vão poder te pedir ajuda porque sabem que estão fazendo coisa errada. Esse cara, o Raulzito, ele é o estereótipo todinho do predador sexual. Cara super gente boa, famoso. Quem pensa que uma pessoa famosa vai correr o risco de acabar com a própria carreira fazendo esse tipo de coisa? Tá aí. E as vítimas só começaram a aparecer. Eu coloco a minha mão no fogo, como vão aparecer pelo menos mais umas 5 vítimas. É só uma questão de tempo. Aproveitem essa ocasião da prisão desse cara e conversem com os filhos de vocês. É uma grande oportunidade para alertar e para descobrir se algo está acontecendo, sem agir na base da punição e do medo, mas sim do acolhimento. E por último, e tão importante quanto, não se deixem levar por aparência. Essas pessoas são camaleões, eles se parecem com o que precisa parecer.
O cara tinha cabelo colorido, barba colorida. Agora a gente sabe que não era só um personagem na internet. Também era um artifício para atrair suas presas. E vinha funcionando muito bem. Não fosse a coragem de uma das vítimas de contar para a mãe e a mãe de denunciar. É isso, gente. Comentem aqui embaixo se vocês estão sabendo desse caso, o que é que vocês acharam desse vídeo. Conto com a participação de vocês. Um beijo, tchau!